É isso aí, meu aluno. Daí, preparado para encarar mais uma maratona de exercícios? Vamos aí corrigir os exercícios, porque acredito que você já resolveu, relativos ao seu segundo encontro. Vamos trabalhar a parte de internet e alguns conceitos que estão aparecendo aí nas provas. Então, me acompanha aí com o seu material, que eu vou estar lendo a primeira questão aí para a gente resolver esses exercícios. Na internet, ela é uma rede social que permite comunicar com um grupo de amigos pré-definido, aceitando os amigos e restringindo o acesso de estranhos aos seus dados. Sobre o que a questão está pedindo? Para você simplesmente marcar qual destes corresponde a essa rede social. Então ele está falando de uma rede onde você pode trabalhar com seus amigos, compartilhar conteúdo e distribuir, por exemplo, uma foto e tudo mais. Quando ele fala em arquivos também. Por quê? O Twitter não entra nessa brincadeira? Simples, porque o Twitter distribui arquivo? Não, esse aqui é somente textos curtos e simples, por isso que entra o amigo Facebook na brincadeira. Weblog. Weblog é basicamente uma tentativa de melhorar o que se diz propriamente o blog. O blog é um site onde você tem um diário eletrônico. O blog vem de biografia e o log de diário. Então você tem aí um diário eletrônico. E o correio eletrônico é o que a gente popularmente conhece por e-mail. Então você tem aí os recursos. Alternativa correta, portanto, alternativa D. Na próxima questão, Orkut é caracteristicamente definido como? Orkut, ele coloca aí as alternativas. Um provedor de acesso. Provedor de acesso também é muito colocado pelas bancas como um Internet Service Provider. ISP. Exemplo de provedor de acesso que nós temos aí? Bom, nós temos TV a cabo, por exemplo, NET, é um exemplo de provedor de acesso. Tem aí GVT, Oi, então são empresas de telefonia ou mesmo TV a cabo que fornecem serviço de conexão à internet, provedores de acesso à internet, Internet Service Provider. Então não é a alternativa que a gente quer, ele quer saber o que é o Orkut. É uma lista de contatos? Uma lista de contatos seria basicamente você ter lá, fulano, e-mail, telefone, tem informações sobre determinadas pessoas. Não é isso. Rede de segurança. Rede de segurança é um conceito amplo. Você tem uma rede aí que vai estar relacionada à ideia de estar segura de acordo com alguns princípios básicos. D, comércio eletrônico. Orkut comércio eletrônico? Tem algumas firuláginas lá dentro dele que dá para você dizer que é uma venda de, por exemplo, jogos. Mas ele não tem como finalidade principal ser um comércio eletrônico. Então a pergunta vai sobre a finalidade principal do programa, que recai sobre a ideia dele ser uma rede social. Então o Orkut, assim como o Facebook, é uma rede social. Próxima questão. LinkedIn é uma rede de negócios principalmente utilizada por profissionais, um aplicativo de correio eletrônico pago, uma forma de configurar perfis no correio eletrônico do Google, um aplicativo antivírus de amplo uso na web, uma forma de conexão entre o computador pessoal e o provedor de internet. Bom, ele está querendo saber o que é esse cara. Ele é uma variação do Orkut, Facebook, etc. Ou seja, ele é uma forma de rede social, só que como variação no sentido de voltado ao mercado profissional, ao mercado de negócios. Através dele, você coloca lá o seu currículo, você estabelece relações entre, por exemplo, quem são seus colegas de trabalho, as empresas nas quais você trabalhou. Então você tem esse acompanhamento melhor. E para você, então, buscar também novas oportunidades de emprego, assim como as empresas poderem te localizar de acordo com suas qualificações. Correio eletrônico pago. Bom, o próprio Gmail, por exemplo, ele é um correio eletrônico gratuito. Mas, se você quiser, além daquele 7, alguma coisinha lá que ele tem de espaço gratuito, você pode adquirir mais. Pode conseguir lá 20 e poucos gigas gratuitos. Isso? Não. Você vai ter que pagar por ele. Claro que conforme vai melhorando o serviço, vai aumentando o gratuito, mas também o pago vai aumentando. Então você tem como ter um espaço maior de armazenamento, mas é um correio eletrônico pago. Perfil de e-mail do Ele fala ali você configurar contas diferentes e tudo mais. Não é essa a alternativa também. Ele fala também em sistemas de segurança. Também não tem nada a ver com a parte de segurança isso. E conexão entre computador e um provedor? Bom, quem estabelece a sua conexão
entre o seu computador pessoal e o provedor de acesso é o modem. É aquele que vai transformar o sinal que vem da linha telefônica, por exemplo, para o sinal da rede que o seu computador entende. Então, ainda entra como um dispositivo de hardware desse cara. Também não é a alternativa. Portanto, a alternativa correta, a nossa alternativa A. Rede de negócios aí para o mercado profissional. Próxima questão. O sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região disponibiliza, entre outros, o link para o Twitter do TRT. O Twitter é um site em que é possível enviar recados, arquivos, links e itens e calendários criados diretamente no programa. Um mensageiro instantâneo que permite a troca de mensagens entre usuários previamente cadastrados. Um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir do acréscimo de artigos, posts e diários online. Um cliente de e-mail e notícias que permite a troca de opiniões sobre o assunto em pauta entre usuários previamente cadastrados. Ou alternativa E, uma rede social na qual os usuários fazem atualizações de textos curtos e podem ser vistos publicamente ou apenas por um grupo restrito escolhido pelo usuário. Nessa questão, ele está perguntando basicamente quem é o Twitter. Já vimos que o Twitter é uma rede social, beleza? A alternativa E fala em rede social, mas a alternativa A diz que ele é um site, só que ela fala que ele é para envio de recados, beleza? O Twitter envia recados, mas ele fala que também ele cria arquivos e envia arquivos. O Twitter você consegue enviar um arquivo do Word, por exemplo? Não. Então, o erro da alternativa A está em falar em trabalhar com arquivos. Não, ele envia recados, sim. Ele é um mensageiro instantâneo. Peraí, mensageiro instantâneo é igual você falar em MSN, por exemplo. Então, o MSN é um exemplo de mensageiro instantâneo. Nada a ver com o Twitter. Artigos, posts e diários. Artigos, posts, isso aqui está falando mais uma linguagem de blog. Ou seja, um site onde você vai lá e coloca postagens, cria novos artigos, que as pessoas podem estar acessando e visualizando essas informações. Também não está relacionado aí à ideia do Twitter. Cliente de e-mail. Bom, cliente de e-mail é um programa que trabalha com e-mail. Exemplo de programa que trabalha com e-mail, Outlook. Então esse cara, ele é um cliente de e-mail, mas também não é o que a gente procura. Ou seja, o Twitter é uma rede social que permite você trabalhar com textos curtos. E também você trabalha aí com a ideia de links, ou seja, você enviar um link, por exemplo, de uma foto para alguém. Então você envia essas informações aí e a pessoa pode estar visualizando na medida do possível, a hora que ela quiser, e você pode restringir determinados grupos de usuário. Beleza, alternativa correta, alternativa E. Próxima questão. Em relação aos recursos comuns, tanto no Windows quanto no Linux, é incorreto afirmar que possuem sistema operacional de código aberto, sistema operacional multiusuário e multitarefa, suporte a vários sistemas de arquivos, restrição de acesso a usuários, arquivos e pastas, diretórios, administração e assistência remota. Bem, essa questão é uma questão que pede uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Ela fala em relação ao comando da questão, o que é incorreto, ou seja, o que é diferente, o que não vale para esses dois programas. E ele fala, tem que ser algo para ambos. Coloca um E ali no meio da estrutura do comando da questão. Beleza. O Linux, ele é um sistema de código aberto. Porém, o Windows, não. Pronto, já achamos nossa alternativa. Por quê? Ambos os sistemas operacionais, tanto o Windows quanto o Linux, são multiusuário, são multitarefa. Ou seja, permitem você ter vários usuários que podem estar usando ao mesmo tempo ou não esse sistema. Posso ter vários programas em execução no mesmo instante. E isso são as características multiusuário e multitarefa, que tanto o Windows quanto o Linux podem trabalhar normalmente. Tem como característica isso. Vários sistemas de arquivos. Exemplo, FAT. Aí você tem o FAT12, FAT16, FAT32, mais atualmente em uso. E você tem, por exemplo, o NTFS. Tanto o Windows quanto o Linux trabalham com esses formatos, apesar de estes em específico serem sistemas de arquivos próprios do Windows. Mas do Linux você tem aí os sistemas ext, ext1, ext2, ext3. Então são sistemas de arquivos aí próprios do Linux. Mas ambos conseguem trabalhar com vários sistemas de arquivos. Restrição de acesso a usuários, ou seja,
você tem restrição de acesso, contas de usuário. Pode dizer, fulano pode estar acessando tal pasta, tal pasta, tal pasta. Ciclano abre somente as outras pastas. Controle de acesso. Ele fala em administração, ou seja, você tem controle sobre o sistema operacional, administrar, mudar configurações e tudo mais. Tanto Windows quanto Linux têm essas propriedades. E assistência remota, você usar, seja um programa padrão do sistema ou um programa à parte, para que possa acessar o seu computador remotamente. Então essa é a assistência remota. Então ambos, Windows e Linux, conseguem fazer tudo o que diz na alternativa C, D, E e B. Apenas o que está errado é dizer que o Windows é um sistema de código aberto. Isso não é válido. Portanto, alternativa A, alternativa correta. Próxima questão. Em relação à restauração de um estado anterior no Windows XP, é correto afirmar que a restauração somente tem efeito se realizada em tempo de inicialização do Windows. Dependendo do problema, a restauração pode ser realizada em tempo de inicialização do sistema operacional ou dentro da própria seção ativa do Windows. A restauração somente tem efeito se realizada na própria seção ativa do Windows. Quando a restauração é realizada em tempo de inicialização do sistema operacional, o CD de instalação sempre será requisitado. Em qualquer situação da restauração, o sistema operacional requisitará o CD de instalação. O detalhe da questão é, quem que ele está falando? Restauração do sistema. Quando deu pau no Windows, travou tudo, você vê lá da tela azul, desliga o computador, liga de novo, aparece uma tela preta. Onde que tem lá? Para você restaurar o sistema a um ponto anterior no tempo. Ou mesmo quando você já está executando o computador e quer voltar a um ponto, porque você instalou algum programa e esse programa estava com defeito. Aí você pode voltar a um ponto anterior no tempo, onde aquele programa ainda não havia sido instalado. Isso é a restauração do sistema que pode ser executada tanto na inicialização, quando deu algum problema, ou durante a sessão ativa. Veja que a banca ainda coloca um errinho de português aí básico, que para algumas bancas pode ser fundamental na hora de resolver a questão. Sessão com 2 S's é algo que ocorre em determinado período de tempo. Por exemplo, a nossa aula aqui é uma sessão do encontro como um todo. É uma parte que está ocorrendo em um determinado período de tempo. Então, dependendo como você falar, ela serve como sessão com cedilha ou sessão com 2 S's. Na seção de usuário, que é a em questão, obrigatoriamente é com 2 S's. É algo que ocorre em determinado período do tempo. Agora, se ele falar lá dentro dos programas editor de texto ou em outra parte, seção do documento, é uma parte, tem que ser com cedilha. Então tem que tomar cuidado, porque a prova de português pode te ajudar aí em alguns detalhes nas outras matérias, como é o caso da seção do usuário, seção ativa do usuário. Beleza, então a alternativa correta é a alternativa B. Porque você tem ela tanto na seção ativa quanto na inicialização. E o que torna errado as outras alternativas? Bom, cuidado, palavrinhas como somente, sempre, único, toda vez, desconfie delas. Deixe elas sempre como segundo plano. Se você está em dúvida entre duas alternativas e uma tem o só e a outra não, chuta na que não tem. Então, só na seção ativa? Não, nós vimos que tem durante a inicialização, o que ele coloca aqui, também o só. E na alternativa D, só na inicialização, mas ele fala que exige, ou seja, vai ser necessário essencialmente o CD? Não, o CD em nenhuma situação ele se torna essencial. Não é sempre que ele vai pedir isso, como ele coloca também na última alternativa, que ele sempre pede o CD. Então, cuidado com essas palavrinhas polarizadas, que tentam especificar muito alguma coisa na alternativa. Portanto, na alternativa B você não encontra nenhuma e é a alternativa correta. Próxima questão. Um arquivo movido para a lixeira do Windows é excluído permanentemente? Pode ser restaurado? Só pode ser recuperado dentro dos 3 primeiros meses após a sua movimentação? É recuperável desde que tenha sido excluído mediante o uso combinado das teclas Shift e Delete. Só pode ser restaurado para o local original. Então ele colocou alternativas aí bem simples, diga-se de passagem. Mas, quando você move um arquivo da lixeira, primeiro, ele só vai para a lixeira se você for lá e clicar em excluir diretamente, sem nenhuma outra tecla junto, ou mover o arquivo direto.
Como assim mover? Clicar o arquivo na área de trabalho, segurar clicado e arrastar e jogar para dentro da lixeira. Você está movendo ele para dentro da lixeira. Mas, quando ele foi lá para dentro da lixeira, ele é excluído permanentemente quando está lá dentro? Não, a lixeira é um arquivo temporário, onde que ficam os arquivos aguardando para serem realmente removidos do computador. Ou seja, fica lá por um tempo. Só que esse tempo dá para dizer, de certa maneira, que ele tem um prazo de validade. Que prazo de validade? Bom, se a lixeira entupiu, está cheia. Quando você jogar um outro arquivo na lixeira, não tem mais espaço. Algum lugar vai ter que abrir espaço. Então, o arquivo mais antigo na lixeira vai ser removido para dar espaço aos novos arquivos que você está jogando lá para dentro. Então, de certa maneira, tem que tomar cuidado que eles podem ser apagados dependendo do que você fizer. Ele pode ser restaurado? Óbvio, você pode restaurar aí um arquivo que está dentro da lixeira. Bom, removi sem querer. Vai lá e restaura. Essa é a vantagem da lixeira. Respeitando, claro, essa observação que eu comentei com você. Só restaura antes de 3 meses. Quer dizer que depois dos 3 meses eu perdi o arquivo? Ou seja, passou 3 meses ela limpa? Não. Você tem como configurar isso para que de tempos em tempos a lixeira seja limpa automaticamente. Mas não é uma configuração padrão, que é o que deve ser observado nas provas dos concursos. Sempre com configuração padrão dos programas. Então, também não é essa. E atente, excluído permanentemente é a única alternativa que não tem a palavrinha só. As outras alternativas, novamente, reforça lá a ideia da palavra polarizada. Só isso? Não. Só recupera se foi usado as teclas de atalho Shift e Delete. Pelo contrário, se você usar a tecla de atalho Shift e Delete, você vai remover permanentemente. Não vai nem passar pela lixeira. Você vai apagar completamente esse arquivo do seu computador. E para recuperar ele, tem como? Tem, mas não pelo Windows de forma padrão. Através de outros programas de restauração de dados apagados. Mas ainda assim é complicado. Tem várias atenuantes aí. Mas tecla de atalho Shift e Delete exclui definitivamente. Na verdade, qualquer ação de remover, jogar um arquivo, excluir um arquivo, e você usar a tecla Shift combinada, vai fazer exclusão permanente. Como assim? Se você clicar e arrastar um arquivo para dentro da lixeira e antes de soltar o mouse, segurar a tecla Shift, vai excluir permanentemente como se tivesse dado um Shift Delete. Assim como a opção lá excluir, dentro daquele menu suspenso, quando você clica com o botão direito do mouse em cima de um arquivo, tem lá a opção excluir. Se você segurar a tecla Shift e clicar na opção excluir, também vai remover definitivamente. Então cuidado com ele. Evita usar o Shift aí na hora de remover alguma coisa, por via das dúvidas. E a última alternativa? Pode ser restaurado, só que somente para o local de origem. Não, você pode pegar algum item que está na lixeira, por exemplo, recortar ele e jogar para alguma outra área. Você pode restaurar esse arquivo em algum outro local, não necessariamente aonde ele estava antes, na hora que foi deletado. Beleza? Alternativa então correta, alternativa B. Pode ser restaurado. A mais genérica aí possível. Vamos para a próxima questão aí então. Usada para desfazer alterações feitas e para retornar as configurações do computador a uma etapa anterior no tempo, preservando os trabalhos recentes, sendo um processo totalmente reversível no Windows, trata-se de... Essas são as nossas alternativas que a questão citou. Mas etapa anterior no tempo, referente ao sistema operacional Windows. Bom, no Windows você tem a ferramenta restauração de sistema, que você pode voltar a uma etapa anterior no tempo. E o que é a restauração de sistema? Imagina que você está lá e instalou o Windows no seu computador. Esse é o seu marco 0. Beleza? Passou um tempo. Depois desse tempo, você foi lá e instalou um outro programa no seu computador. Por exemplo, instalou aqui o Office. Só que na hora que você instalou esse Office, beleza, está instaladinho, funcionou belezinha. E depois de um tempo você foi lá e instalou um outro programa. Por exemplo, instalou aqui o BR Office. Só que você pegou de um lugar não confiável na internet esse BR Office e aqui deu algum problema na hora da instalação. E o que acontece?
putz, deu problema, tá travando todo o meu Windows, tô tendo dificuldades em configurar algumas coisas depois que eu instalei o BROffice. Você tem essa percepção, viu que tudo começou a dar problema logo após a instalação do BROffice? Por que você não volta no ponto anterior no tempo? Ou seja, voltar antes de ser instalado. Então, toda vez que você está instalando esses aplicativos, antes de instalar, automaticamente o Windows ele vai fazer aqui um ponto de restauração. Antes de você instalar o Office, ele fez um ponto de restauração. Antes de você instalar o BROffice, ele fez um ponto de restauração. Ou seja, já prevenindo, caso a instalação de erro, ele pode voltar para esse instante onde o BROffice ainda não havia sido instalado para reverter a situação aí de forma mais calma. Beleza? Só que a restauração é uma restauração de sistema. Ela vai mexer com as propriedades do Windows, ou seja, programas que você instalou, então vai estar configurações do Windows, então ela vai estar relacionada ao sistema. E aos arquivos e pastas, por exemplo, vai mexer? Não. Por quê? Imagina que antes aqui você instalou o BROffice, mas demorou para constatar que teve esse problema. E no meio desse intervalo de tempo você mexeu com algumas pastas e arquivos aí, criou novas pastas, apagou. O que vai acontecer? Quando você restaurar, vai mudar alguma coisa com essa pasta? Não, ela vai continuar a existir, porque a restauração de sistema não mexe com arquivos ou pastas, somente com sistema. Essa é uma ótima questão aí e bastante cobrada nas provas. Painel de controle serve para quê dentro do Windows? Painel de controle é onde você vai ter localizada as configurações, onde você vai mexer com o seu sistema operacional. Então elas vão estar dentro do painel de controle. Outro detalhe, no Linux você tem o Control Center, isso se você usar a interface KDE. Então você também tem algo parecido com o painel de controle lá dentro do Linux. Mas no Windows o cara principal é esse. Alternativa C, atualização automática. Para que serve a atualização automática? Para você atualizar o seu computador, o seu sistema operacional, o seu Office também entra dentro das atualizações automáticas. Às vezes o seu antivírus, se você usar o antivírus da Microsoft, também entra na brincadeira das atualizações automáticas. Então, é para manter o seu sistema atualizado. Não vai mexer com voltar a uma etapa anterior. Ele sempre tenta corrigir erros ou trazer novas melhorias para o programa. E a alternativa D, central de segurança. Central de segurança está relacionada à parte de vírus, à parte do firewall. O firewall ele vai estar dizendo está ativo ou não. Vírus vai ver se tem algum programa antivírus instalado no computador. Então é isso que a central de segurança vai te mostrar. E gerenciador de tarefas. Gerenciador de tarefas é quando você vai ver, por exemplo, um programa travou, você quer finalizar aquele programa, ou quando você tem lá o processo de, eu quero ver quanto que um programa está consumindo de memória, quanto de processador está sendo consumido, ou avaliar o desempenho do seu computador em determinado período. Por exemplo, abrir um jogo, quero ver quanto do meu processador está nesse período que eu estou jogando, quanto que está sendo usado, ou a memória. O gerenciador de tarefas permite você fazer isso, aí através das opções encontradas nas suas abas. Beleza? Alternativa correta, alternativa A, restauração do sistema. Próxima questão. Não é uma das propriedades de vídeo do Windows, proteção de tela, aparência, opções regionais de idioma, configurações e temas. Essa aqui é a questão dada em prova, até certo ponto. Por quê? Proteção de tela, o que é? Antigamente ela era muito necessária. Por que ela era necessária? Para uns monitores chamados de CRT, aqueles caixa de abelha, porque naquela época esses monitores, como é muito comum em alguns caixas de banco, ficava manchada a tela. Por que ela mancha a tela desse monitor? Porque quando ela fica com a mesma imagem parada muito tempo, aquele ponto fica marcado. Assim como as TVs de plasma tinham esse problema, com as logomarcas, por exemplo, Globo, SBT, entre outras, fica muito tempo assistindo o mesmo canal,
Quando você mudava de canal, estava lá ainda a marca do outro canal. Por quê? Porque ele vai manchando. É uma variação aí que também ocorre nas TVs de plasma. Mas o CRT era muito mais fácil ocorrer isso. Então a proteção de tela era para quê? Não, você sai da frente do computador, deixa a mesma tela parada lá até você voltar? Não, né? Você coloca a proteção de tela, que é uma imagem, alguma coisa aleatória, que fica mudando as cores dos pixels da tela para evitar manchar a tela, ou seja, literalmente para proteger a tela. Então não é só para enfeite, não. Serve também como propriedade de segurança, inclusive, pode ser citado assim. E aparência? Aparência é aqueles efeitos de texto. Ah, eu quero colocar lá minha aparência um pouquinho mais oliva, quero colocar lá azul petróleo, quero colocar lá o prateado. Então, é os efeitos de aparência, também conhecidos como temas. Só que aqui na aparência você configura eles. Você muda algumas propriedades específicas. E a opção regional de idioma? Isso aí está dentro do painel de controle, para você mudar o idioma do seu sistema, o idioma dos programas que estão usando. Portanto, como a pergunta pede qual não faz parte das propriedades, a alternativa C. E as configurações? Aqui você muda, por exemplo, as propriedades de resolução de tela e cores. Só que essas cores é o sistema de cores que vai estar sendo usado. E resolução de tela aí, que é para você dizer 1024 por 768 ou Full HD, entre outras resoluções. Próxima questão. O Windows permite a conexão com uma pasta de rede compartilhada, bem como a atribuição de uma letra de unidade à conexão para que se possa acessá-la usando o meu computador. Para fazer isso, deve-se clicar com o botão direito em Meu computador e escolher. Ele fala em atribuir uma letra a alguma pasta que está na rede. Então você imagina, tem aqui vários computadores na rede e você está aqui com o seu computador. Você escolhe uma pasta que está lá na rede e você quer acessar ela como sendo uma unidade de rede, uma unidade do meu computador. Lá no meu computador você não tem o C dois pontos? Você também pode ter lá o D dois pontos no caso do CD. Mas ele fala em atribuir aqui um atalho para ela. Como assim? Colocar, por exemplo, F dois pontos. Quando você vem aqui nesse F dois pontos, abre direto aquela pasta que está na rede. Então isso não é uma forma de simplificar algo que está espalhado entre várias outras pastas, algo que tem que ficar navegando para encontrar, buscando, e colocar num único lugar bem fácil de encontrar? Ou seja, não é traçar uma rota direta para algum caminho, não é você mapear a unidade de rede? Então você tem aí a alternativa onde você mapeia. Está num lugar, num universo que você tem que navegar para poder achar, você vai transportar lá dentro do meu computador como sendo uma unidade do seu computador. Você vai mapear a unidade de rede. Essa é a alternativa correta. Alternativa B. Você mapeia a unidade de rede no seu computador. Que pode ser clicando, como a questão disse, clicar com o botão direito em cima do item Meu computador. Seja na área de trabalho ou no próprio menu iniciar lá, tem a opção Meu computador, clicar com o botão direito. Ou ainda, lá dentro do Windows Explorer, naquele painel à esquerda, onde que você pode ir abrindo o maisinho e tudo mais, você pode estar colocando o botão, clicar com o botão direito lá, também vai encontrar a opção Mapear unidade de rede. E você vai observar que na lista de letras que aparecem, a unidade C, por exemplo, não consta. Por quê? Porque o C você já está usando para o próprio sistema operacional. Então o C não vai estar aparecendo lá. Mas as outras que você também já está em uso não vão estar aparecendo. Mas vai ter as que você pode estar usando até a letra Z lá, por exemplo. A alternativa correta, alternativa B. Próxima questão. Na janela Propriedades de Vídeo do Windows XP, a modificação da resolução de tela para menos ou para mais é feita em qual das abas? Proteção de tela não é uma opção que você entra, seja pelo painel de controle, seja pela área de trabalho do Windows. Você já abre a janela que você vai estar mexendo lá para mexer com a proteção de tela. Mas a proteção de tela dentro dessa janela é uma aba. Beleza. A área de trabalho não é propriamente a tela inicial lá do Windows? Configurações também é uma aba do item Propriedades de Vídeo. Assim como proteção de tela é uma aba da janela Propriedades de Vídeo.
Aparência, também uma aba da propriedades de vídeo, assim como a ideia dos temas. Mas a que permite você mudar a resolução, assim como o sistema de cores, é a opção configurações. Configurar a sua área de trabalho, beleza? A sua aparência e tudo mais aí envolvido. Ou seja, ela envolve, ela acaba mexendo com proteção de tela, aparência e temas, tudo indiretamente. Por quê? Configurações, resolução. Próxima questão. Ao abrir um menu de um aplicativo do Windows XP, a presença de 3 pontos, reticências, no final de um item de menu indica que reticências, quando você usa em um texto, não é para dar aquela ideia de continua? Pois bem, aqui vai ser algo parecido, porque se você pensar em continua, vai ser a ideia de mais itens de menu. Mas lembra, quando tem mais itens de menu, você tem lá no Word, por exemplo, um conjunto de setinhas para baixo assim, que daí vai mostrar os outros itens ocultos. Esse aqui mostra mais itens de menu. Reticências também não está relacionado a atalho e teclado, porque o atalho ele já aparece lá do lado do menu propriamente dito. Eu coloco lá Ctrl mais alguma coisinha. Recurso ativo. O recurso ativo vai aparecer como se fosse um botão pressionado. Agora o que ele vai fazer é abrir uma caixa de diálogo. Ou posso dizer aqui também que ele abre uma janela, aonde eu vou ter configurações, propriedades, opções. Ou seja, uma janela onde ele vai ter uma comunicação com o usuário, uma interação com o usuário para que ele configure. Por exemplo, na hora da impressão, é o principal item mais colocado. Por exemplo, você vai lá imprimir. Na opção imprimir do menu arquivo, por exemplo, tem reticências e tem a tecla de atalho Ctrl P. Então não está dizendo que tem tecla de atalho, porque a tecla de atalho já está aparecendo ali. Ele diz que vai abrir uma janela onde você vai poder configurar se você quer imprimir econômico, se você vai poder imprimir uma ou mais cópias, quais páginas você quer imprimir. Ou seja, abre uma janela para que o usuário faça alguma coisa. Nem que esse alguma coisa seja clicar no cancelar, no OK ou algum outro nome para confirmar a ação. E submenu, basicamente, é aquela setinha para o lado. Quando você tem lá o menu e nele tem a opção com uma setinha para a direita, você vai ter novos submenus. São os menus suspensos que abrem em decorrência disso. Com isso, nós fechamos o nosso bloco de exercícios e nos encontramos em um próximo momento. Bons estudos!